Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo este vídeo. Um bom dia para quem está vendo pela manhã, uma boa tarde para quem está vendo à tarde, boa noite para quem está vendo à noite. Quando nos reportamos sobre maçonaria, falamos sobre o que o profano era para a maçonaria. Hoje estaremos falando sobre o porquê do aprendiz maçom, que o aprendiz maçom começa a trabalhar ao meio-dia. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos acompanham que, se ainda não fizeram sua inscrição em nosso canal, que nos ajudem fazendo sua inscrição, deixando ali um like, um comentário, para que a gente possa melhorar o conteúdo do canal. Ora, o porquê trabalham os aprendizes maçons e o porquê iniciam seus trabalhos ao meio-dia. Esse termo tem um significado importante. Isto porque a posição do Sol, nesta hora, se coloca no centro do hemisfério. Portanto, estando o Sol em um lugar neutro, precisamente ao meio-dia, não permite que a sombra ou que sombra alguma venha a interferir no irmão para que ele trabalhe incessantemente em prol da humanidade. Para a maçonaria, esse termo ele serve para que os irmãos trabalhem ao meio-dia, do meio-dia à meia-noite, em prol da humanidade, mantendo a sua moral elevada, tanto na vida privada como na vida social, impondo-se, portanto, pelo respeito, pelo procedimento impecável e realizando sempre o bem. O termo ele tem um significado iniciático. Isto com o nascimento do Zoroastro, que também conhecido como Zaratustra, que o Zaratustra foi um sábio árabe nascido no século VII a.C. Portanto, a posição do Sol para o maçom, ele tem grande importância, porque é nessa hora em que o maçom coloca-se no centro do hemisfério. Portanto, em um lugar neutro, e é aí, ao meio-dia, que dá-se o fenômeno astronômico de total neutralidade. Pois o Sol, ele, num outro hemisfério também, ele toma posição idêntica, uma posição neutra, sendo o tempo inicial e o tempo término neutro, passando o centro dessa neutralidade, a superioridade sobre o tempo, pois a sua presença, a presença do maçom, passa a ser o próprio tempo. Nesse período de 12 horas de trabalho, não se refere à simbologia, não, mas sim se refere à realidade, pois o trabalho não significa uma permanência do maçom dentro do templo, e sim dentro de outro templo, que é o templo da mente, o verdadeiro templo espiritual. O dualismo de 12 horas significa 12 horas de trabalho e 12 horas de descanso. O que, na realidade, deve entender o maçom que o dever de estar sempre dentro do templo. No entanto, não basta estar ali alerta. O maçom deve ter a consciência de que estar no templo
e que equivale a estar em companhia dos santos. Tal expressão são traduzidas pelos rituais e nos trazem na abertura e no encerramento dos trabalhos a pergunta acerca do horário de trabalho do maçom, sendo informado que eles iniciam os trabalhos ao meio-dia, se estendendo até meia-noite. O que observamos é que, pela passagem da maçonaria operativa para a especulativa, os intelectuais de diversas correntes de pensamentos agregaram os elementos místicos e ocultistas tirados da Bíblia, da Cabala, do hermetismo, da Ordem Rosa Cruz, da astrologia, de antigas religiões e processos iniciáticos. O que fez com que todos esses agrupamentos de palavras, expressões e frases tenham a sua lógica, interpretada de acordo com as doutrinas e o simbolismo das ciências ocultas, de que tanto se utilizou a maçonaria entre os séculos 17 e século 19. Já no caso do termo meio-dia à meia-noite, tal citação não deve ser interpretada no sentido literal da palavra, mas observado no seu sentido simbólico. Tudo porque existe uma explicação astrológica e esotérica nessa impressão. E se dá pela astrologia, em que se divide o ano em 12 meses, que são os signos, e também divide o dia em 12 correntes astrais, ou casas astrais. E cada uma dessas casas possui um caráter determinado. Portanto, o meio-dia corresponde à 10ª casa, a casa do pôr do sol. E também que está representado pela 7ª casa, que é a casa da meia-noite. Aliás, a 7ª casa e a casa da meia-noite, que é a 4ª. A meia-noite é a 4ª casa. Para a astrologia, o meio-dia, o sol sai da 10ª casa, a casa dos negócios e da situação social, para voltar à casa 9ª, a casa da religião e do impulso espiritual, de forma que, ao serem abertos trabalhos pelo caráter filosófico, abandona-se a 10ª casa, indo para o interior, que tem a essência da religião, das questões espirituais. E depois, para a 9ª casa, onde o sol atravessa a 8ª casa, a casa da morte, da desagregação do antigo e do nascimento em plano superior. Para a astrologia, a parte do céu ele tem sentido na 7ª casa, a casa do amor não físico, da dedicação social. Tais passagens são interpretadas como o indício de que o maçom não espera recompensa nas suas ações sociais, mas que se prepara para encontrar os espinhos da 6ª casa, que é a casa onde nasce a criação,
amparando-se, portanto, pela quinta casa, depois da qual se termina na quarta casa, que é o fim do sentido principal, é o fim das coisas. Por isso é que se diz meia-noite. Todas estas formas ritualísticas vêm a resumir a evolução iniciática, além de lembrar que cada parte do dia possui uma influência real sobre o ser humano. Pela tradição chinesa, a escola de Zoroastro considera que do meio-dia à meia-noite é o momento de se crescer, além de trazer a influência subjetiva do Sol, que é o período mais indicado para o estudo e o desenvolvimento intelectual e espiritual do ser humano. Aquelas pessoas que estudam o zoroastrismo consideram que o período do meio-dia à meia-noite é o período mais propício às coisas do espírito. O que entendemos é que na maçonaria, e por conta de todas essas particularidades, coloca seus obreiros a seguirem os conceitos que, através da simbologia, trabalhem durante este período, fazendo com que os maçons entendam que a interpretação do meio-dia é o momento em que há mais luz, e a meia-noite é o período de maior escuridão, de forma que o início dos trabalhos ao meio-dia significa a hora em que o Sol encontra-se no zênite, na plenitude do seu poder luminoso, significando dizer que o homem está capacitado a trabalhar pelos seus semelhantes. E encerra os seus trabalhos à meia-noite, o que significa dizer que é a hora em que a luz do dia já não se faz presente, que é a hora em que não se pode mais atuar eficazmente sobre os obreiros. Também que são entre estes horários o trabalho, como sendo o simbolismo do malho batendo sobre o cinzel, no desbaste da pedra bruta, quando realizamos a árdua tarefa de lapidar os nossos próprios defeitos e nossas próprias imperfeições, procurando, portanto, melhorar o nosso templo interior, para que possamos produzir em abundância os sentimentos da fraternidade, do carinho, do amor, da compreensão, da verdade, da tolerância, da harmonia e do desapego às coisas materiais, para que possamos distribuir não apenas no universo maçônico, mas também no mundo profano, entre nossos filhos, nossos amigos, nossa família, nossos colegas de trabalho e até, por que não dizer, aos nossos vizinhos.
todas estas virtudes não podemos repartir, senão as produzirmos em grandes quantidades. E aquele que produz pouco, pouco tem a oferecer e a repartir. De forma que precisamos ser solidários, e é por estes meios de sentimento que o maçom se une a outros irmãos, com os quais a cada dia, do meio-dia à meia-noite, trabalham materialmente e espiritualmente para cavar masmorras aos vícios e construir a paz, erguendo templos de virtudes e de fraternidade. Todas essas simbologias para o maçom são capazes de estabelecer a reafirmação de vários princípios que fortalecem os valores de seus praticantes, para os que não conhecem o mistério da ordem, possa considerar um mistério conjunto, como um conjunto de mensagens que acobertariam uma faceta obscura dessa sociedade. No entanto, essa postura de desconfiança e conspiração só fortalece o lugar que os símbolos ocupam o universo maçônico. O que vem a significar que os símbolos maçônicos são instrumentos empregados na construção civil e tem o sentido maior da construção, que reforça, junto ao maçom, a necessidade constante de aprimoramento moral, aprimoramento intelectual e espiritual, através de um processo evolutivo que o maçom divide em vários graus, os quais estão relacionados a um conjunto específicos de símbolos. Bom, ao contrário do que se supõe, os símbolos não teriam a função ritualística ou comportariam algum tipo de habilidade mágica. O maçom não se curva diante dos símbolos. O maçom vê nos símbolos, pelo ângulo da emissão de mensagem, que se entrelaça com o processo de reflexão, de aprendizagem e em particular de cada seguidor. Para finalizarmos, nós podemos afirmar que, simbolicamente, o maçom inicia seu trabalho ao meio-dia, hora em que os raios do sol, incidindo de forma perpendicular, não fazendo sombras sobre seu corpo, e desta forma o seu término é a meia-noite, quando a lua, incidindo perpendicularmente sobre seu corpo, não venha a projetar sombras. De tal forma que a maçonaria, ela não ensina
e não exige condições sectárias aos seus afiliados. Não é uma religião, não tem culto, não tem cor partidária. A maçonaria, ao contrário, tem na cultura a base de sua organização, que significa conhecimento baseado na exatidão e pelo trabalho efetivado pela perseverança, através das quais o maçom vence todas as dificuldades, além de extinguir as trevas da ignorância e o nepotismo, mas primando pela felicidade no caminho de uma vida próspera. Podemos afirmar que, de tudo que falamos, nós podemos afirmar que o maior segredo da maçonaria é não ter segredo. E o seu maior mistério é o próprio homem. Vamos ficar por aqui para não ficar cansativo, nos comprometendo com todos vocês a, em uma outra oportunidade, lançar outro vídeo falando da maçonaria e sua importância. Abraço a todos e um tríplice fraternal a todos os irmãos, cunhadas, sobrinhos.